pessoa subir em lata, jogar lata, arriscar com a lata que você joga, a lata que você sobe, dançar com menos espaço, não ter espaço para dançar, mas conseguir. A nossa parceria aproximou uma certa fatia de público do trabalho dela. Então, já estamos ricos. Tu sabes, Dionísio, que a teu lado te amando antes de ser mulher, sou inteira poeta. Hilda pedindo contato com o povo cósmico. Eu queria saber de alguns amigos meus. Eu gostaria de saber como Clarice Lispector está se sentindo aí. Estás ausente, mas há no amor como que eterna sobrevivência. É como rosa que não se corta e nem se colhe pela manhã. A grande sacação, eu acho, dessa orquestra é, primeiro, mostrar que o Brasil de fato é híbrido, a gente convive. Então, para isso, é mostrar que a música brasileira é capaz de dialogar com a música do mundo. Olá, boa noite. A gente começa o Metrópolis com uma imersão no rico acervo de Adoniran Barbosa. Mergulho que nos leva a uma São Paulo que ainda era a terra da garoa, embalada também por muito samba, até com sotaque italiano. Não é vero? É vero mesmo. É na exposição Trem das Onze que a gente conhece até outros Adonirans, né? Não só o Adoniran sambista, que todo mundo, né? Trem das Onze e tal, mas também o Adoniran que é artesão, ator de filmes, novelas, radialista. Inclusive, eu visitei a mostra que está em cartaz no centro de São Paulo. Saudosa maloca, maloca querida, din-din, donde nós passemos dias felizes de nossa vida. A ideia da exposição existe há muito tempo já, porque o acervo existe desde que a Matilde, que era a mulher da Adoniran, era viva e preservou tudo isso. Então, essa luta para essa exposição existir, ela é muito antiga. As peças até já foram expostas, mas nunca à altura do que o acervo merecia. Essas outras exposições que o Pedro mencionou sempre focavam muito no Adoniran sambista. Só que, como o acervo dele prova e está exposto aqui, ele era um cara muito maior do que simplesmente o autor de Trem das Onze. Aqui nós estamos na sala Estação de Trem. Como é que é? Que remete, claro, ao grande sucesso do Adoniran, Trem das Onze, de 65, que é um sucesso primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro se espalha para o mundo. Passando pelo primeiro disco, a gente chega na plataforma do metrô, que conta a história do segundo disco, gravado pelo produtor O Pelão, né? E uma das músicas desse disco é o Samba do Ernesto. E o Ernesto não era cara de convidar e não estava presente na casa, tem isso, né? Daí entra o lado, como de qualquer autor, romancista, claro, alguém que escreve ficção. A história que ele contava, o Ernesto exibindo essa parte toda é: pô, Adoniran, eu nem te convidei pra ir na minha casa, você me deixou aí em maus lençóis com o povo. Ele: Ernesto, segura essa pra mim, se não tinha mancada, não tinha samba. Ao final dessa viagem que a gente fez, né, pelo trem, pelo metrô, a gente chegou na casa do Adoniran. Então, quer dizer, esse espaço é uma reprodução da oficina do Adoniran. Ele era um artesão de mão cheia. Então, ele fazia desde os anos 50 essas bicicletinhas de ferro com material, com sucata. Quando o Adoniran muda para a maloca dele em Cidade Ademar, aí ele faz essa oficina e aí as coisas que ele fazia ganham tamanho. Então ele fez o trem e esse parquinho que está em exibição aqui, que assim é um privilégio para o visitante que vai poder ver, é original. No fim
nesse primeiro andar, ainda aqui na oficina do Adoniran, um poema feito pelo Antônio Marcos, que no dia do enterro do Adoniran fez esse poema que é lindíssimo, dizendo que parte a poesia de São Paulo num trem sem viagem, que é um poema muito bonito e é uma das coisas mais raras e completamente inédita que a gente tem aqui na exposição. Esse andar traz, digamos, o Adoniran menos conhecido do público, não o compositor e cantor de sambas, e sim o ator de cinema, novelas, radioator, enfim, todos esses talentos que ele tinha estão retratados na exposição, e esse andar fica com esse lado B, digamos assim. Ele fez cerca de 14 filmes, 4 novelas. Aqui estão representados 10 filmes e 3 novelas que ele fez nessa sala. Talvez, né, desse Adoniran, ator de cinema, o grande papel que ele faria seria esse aqui. Antônio Conselheiro. Completamente diferente de coisas que já tinham feito anteriormente. Exatamente, um papel dramático no filme do Lima Barreto, a adaptação dos Sertões do Euclides da Cunha. Só que esse filme acabou nunca saindo do papel. A Vera Cruz, que ia produzir o filme, faliu antes de conseguir filmar. Adoniran, anos do rádio. Ele foi um cara importante como o quê? Como humorista, como radioator? Curioso que em vida, vamos dizer que o fio condutor da carreira do Adoniran foi o rádio. E é curioso porque, assim, apesar de ter sido, né, o ápice, eu diria até, da carreira do Adoniran, é o que menos as pessoas sabem hoje. E vocês pensaram, claro, que nas pessoas que têm Instagram, que gostam de tirar fotos, fazer selfies, etc e tal, nessa sala aqui. Essa é a Sala da Garoa, que é talvez a experiência mais sensorial da exposição. Na primeira camada de garoa, que precipita e sobrepõe a cidade, aqui mostramos suspensa nas gotas dessa garoa uma São Paulo que hoje só existe em fotos antigas e nos sambas de Adoniran Barbosa. Ela é o agora, a mulher do fim do mundo, a deusa. Todas as vidas de Elza Soares estão no palco em forma de musical. O espetáculo acaba de estrear no Rio de Janeiro e já é um sucesso. Perdida na avenida, pela seu enredo, fora do cara. Elza. Eu sou Elza em 1958. Elza. Eu sou Elza no Metropolitan em 99. Elza. Elza em 2011 em cima de uma marca. Elza. Elza em 1961. Elza. Elza 86. Elza. Elza Roma, anos 70. E Elza. Elza hoje, agora. Quantas Elzas são necessárias para contar a história da maior cantora viva do Brasil? Olhe dentro dos meus olhos. São 13 mulheres em cena, com opinião, com força, com voz. Além das Elzas da linha de frente, no palco está uma banda formada também por Elzas. Instrumentistas, atrizes, cantoras e atrizes-cantoras foram escolhidas numa minuciosa seleção para o elenco de Elza Soares, o musical. Mostrar que ela é uma voz que é a voz de muitas mulheres. Natural. Vamos tentar fazer uma peça que se passe na garganta da Elza. Foi risco. Tipo assim, eu preciso trabalhar com risco. As Elzas estão constantemente na corda bamba. Do mesmo jeito que foi a conturbada vida da mulher negra que passou fome, teve 7 filhos, sofreu violência doméstica, mas gravou 4 dezenas de discos e chegou a ser eleita a cantora brasileira do milênio pela BBC de Londres. Ai, lata d'água na cabeça, lá vai a Elza. A lata que começou na cabeça foi para os pés. Como é que você usa essa lata que é feminina, que tem a ver com essa sonoridade que ela pesquisava, mas brincar com a lata de outros jeitos? E aí a gente começou a subir em lata, jogar lata, arriscar com a lata que você joga, a lata que você sobe, dançar com menos espaço, não ter espaço para dançar, mas conseguir.
Você está somando a sua dramaturgia às letras de cada uma das canções, ao peso de cada uma das canções, à atmosfera musical de cada uma das canções. A vida é bela, o sol, a estrada amarela. E a voz da Elza, para vocês interpretarem canções que ficaram famosas na voz dela? A preocupação de vocês não era imitar exatamente, mas tem algumas referências ali do canto dela. Que Elza, ela é uma referência, né? Para nós, enquanto mulheres negras, artistas, cantoras. Não tem como, né, você passar pela história da música brasileira e não citar Elza Soares. A gente tem muitas Elzas no palco. Sim. E a gente tem muitas outras mulheres negras no palco também nesse corpo da Elza. Né? E não poderia ser diferente. A Elza é um corpo político, né? A existência de Elza é um acontecimento político. Na verdade, as mulheres negras, elas são a base da pirâmide, mas elas são as que mais encabeçam os números, né, mais tristes no Brasil de violência, né, contra a mulher. De estupro, violência, menores salários, enfim. E eu acho que a Elza passou por tudo isso, por todas essas camadas que a gente está tratando aqui, de violência e de solidão da mulher negra, de invisibilidade do trabalho artístico dela, de tentar se colocar e tentar cada vez mais provar alguma coisa, né? Ela já era a Elza, ela já era incrível. Então ela tem a vida inteira tendo que provar alguma coisa, né? Porque é um espaço que tenta o tempo todo nos apagar. E ela quer ver mais mulheres negras empoderadas e à frente de projetos, encabeçando coisas. Eu me sinto num processo pessoal aqui, eu me sinto avançando uma casinha do jogo como mulher. É muito inspirador isso, assim, ou seja, deixa que a vida dá os cascos de você, mas você responde com sorriso, com trabalho, com... Levanta, né? sacode a poeira. Muito bonito, muito inspirador. Hoje em dia, Elza é a pessoa, é a ponta de lança de uma série de questões progressistas do país. Quer dizer, ela encampa, para além do feminismo negro, também para mulheres trans, quer dizer, tudo isso, da violência contra a mulher. Quer dizer, quantas militâncias estão contidas na figura de Elza? Elza Soares, o musical, está em cartaz no Rio de Janeiro até setembro, mas deve rodar o Brasil. Eu sou mulher do fim do mundo, eu vou. É muito bonita, né, a possibilidade de homenagear Elza Soares em vida, né? Porque muitas vezes os nossos ancestrais, os que vieram antes de nós, não são lembrados ou são lembrados depois. E eles lutaram muito, abriram muitos caminhos e eles merecem. Elza Soares merece uma homenagem à sua altura. Estou aqui assistindo e a primeira cena que tem vocês todas ali, aquele texto maravilhoso, se equilibrando, existindo, resistindo. Chorei. Muito obrigada. Chorar muito, mas Elza, meu Deus. Minha voz uso pra dizer o que se cala. Vamos esperar para quando chegar aqui em São Paulo para ver também, conferir, não é? E agora vamos de Flip. A Festa Literária Internacional de Paraty reuniu durante 5 dias poetas, romancistas, contistas, historiadores, além de atrizes, cineastas, compositores, refletindo sobre temas contemporâneos conectados com a obra e as ideias de Hilda Hilst. O Flip desse ano homenageia a Hilda Hilst e consolida aí esse novo perfil de destacar autores mais marginais. Por que exatamente a Hilda Hilst? Pois é, ela é uma grande autora brasileira que vem sendo redescoberta há cerca de uma década. A Hilda, ela tem finalmente encontrado esses leitores, né, que ela tanto procurava, ela tanto queria. Ela brincava dizendo que ela era uma poeta em torre de capim, não em torre de marfim. Não é um livro, é uma banana, a Lore Lembe, que eu estou dando para os editores, para o mercado editorial. E o grande drama da Hilda sempre foi não vender livro. A Hilda era uma maravilha, e é uma maravilha, mas sempre vendeu pouco livro. E eu sei o que é isso para o escritor. A gente não vender livro dá uma dor. O primeiro que eu conheci foi a poesia. E depois é que eu fui conhecer a prosa
E agora, mais recentemente, eu fui ler também a respeito das crônicas que ela escreveu para o Jornal de Campinas, que também é uma beleza. Estás ausente, mas há no amor como que eterna sobrevivência. É como rosa que não se corta e nem se colhe pela manhã. É um reconhecimento póstumo e algumas pessoas até consideram que a morte dela, infelizmente, é o que também atrai a atenção das pessoas agora. O programa tentou fazer um recorte desse mundo da Hilda Hilst. Nas câmaras, no Senado, espetaríamos as perniciosas nádegas com o distinto buraco mal cheiroso desses vilões. Nós, velhinhas, misturadas às massas. E assim ninguém nos notaria, como ninguém nunca nota a velhice. As mesas, elas tratam, vão e vêm alguns temas muito caros a ela. O amor, a morte, o sexo, a transgressão, o que é Deus, né, o que acontece depois. E ela tem essa ligação com a morte na obra dela, a obra inteira ela está colocando a morte em questão, brincando com a morte, seduzindo a morte. Ela falava de sexo de uma forma, né, desconcertante, como você falou, mas numa época em que as mulheres estavam ali falando de culinária, de bordado. Sim. Existe um debate que a Hilda Hilst era feminista, né? E a maioria das vezes as pessoas concluem que sim, como ela fazia coisas muito à frente do seu tempo e de muita independência que somente os homens conseguiam fazer naquele momento, então nesse caso ela pode ser vista como uma feminista também. As pessoas pensam que a linguagem é só um amontoado de palavras, como se a linguagem não carregasse valores, né? As palavras não carregassem valores sobre, né? Então, o que significa quando alguém diz você está jogando com uma menina? Né? Então, significa que você está jogando mal. As palavras, elas carregam valores, elas criam formas de vida, não são meramente, né, ortografia. Então, é muito importante pensar a linguagem como forma de mundo, né? Não cantei cotidianos, só te cantei a ti, pássaro poesia. E a paisagem limite, o fosso, o extremo, a convulsão do homem. Carrega-me contigo no amanhã. Olha aí a Hilda sendo lida por muita gente, como ela sempre quis. E a repórter Cris Maxucci conversou com escritores destaques da Flip. E a partir dessa semana vocês vão ver tudo. Agora deixa eu evocar a Hilda de novo, porque quem fala dela agora é o compositor e cantor Zé Cabaleiro, um parceiro da escritora na música. A minha casa é guardiã do meu corpo e protetora de todas minhas ardências. A gente pode até começar já vendo esse teu primeiro encontro com a Hilda, né? E com a dádiva nas mãos, tu poderias trouxe os girassóis aqui pra você. Incendiado a tua canção. Tô emocionada. Como é que isso chegou, a Hilda? Hoje ela, como se falou outro dia no bate-papo que eu fui sobre ela, hoje ela tá hype, né? Mas até então, até esse momento que eu tive contato com ela, a obra dela era muito marginal. Os livros eram lançados por pequenas editoras. Eu ganhei o primeiro livro dela, um livro de prosa, uma ficção chamada Com Meus Olhos de Cão. E eu fiquei impressionado com aquilo, assim, tinha uns 19, 20 anos. Nunca imaginei que fosse me tornar parceiro musical da Hilda Hilst. Tenho meditado e sofrido, irmanada com esse corpo e seu aquático jazigo. Você musicou os poemas dela, né? Mas como é que começou tudo isso? Assim que lancei meu primeiro disco, estava num jantar em casa de amigos e me apresentaram o Edson, que é um escritor, Edson Duarte, e era na época secretário da Hilda. Aí papo vem, papo vai, ele falou que trabalhava com a Hilda. Eu falei, você levaria, se eu autografasse um CD para a Hilda, você levaria para ela? Ele falou, claro. 3 dias depois, recebo um telefonema, né, na época do telefone fixo ainda. Uma amiga que estava hospedada em casa falou, Zeca, é a Hilda Hilst. Eu fui atender ainda desconfiado, era própria. Já falou comigo como se nós fôssemos amigos de infância, já falou palavrão, já
descascou assim, geral. E falou, adorei o seu disco, adorei Heavy Metal do Senhor, adorei Bandeira e quero ser sua parceira. E aí, tempos depois, ela mandou um disquete, né, que era a mídia da época, assim, de transporte, com toda a obra poética dela. E falou, faça o que você quiser. Que tu sabes que é de poesia minha vida secreta. Levei 3 anos compondo músicas sobre 10 poemas, assim, bem femininos e com uma atmosfera meio medieval. E tive a ideia de chamar 10 cantoras. Levei a ela a ideia, o projeto, ela falou, adorei, vamos fazer. É lícito me dizeres que manando a mulher. Depois que você transpunha aquela coisa, aquele muro de isolamento e tal, uma figura muito doce, muito afável e tal. Mas é linda, não? Linda, linda. Os dois lindos. Também acho. Eu sempre penso que na vida eterna o meu pai vai estar com ela. Mas eu gostaria muito de estar com ele também. Então, nesse sentido, acho que a nossa parceria aproximou uma certa fatia de público do trabalho dela. Então, já estamos ricos. Tu sabes, Dionísio, que a teu lado te amando antes de ser mulher, sou inteira poeta. Misturar diferentes tipos de arte, da mais clássica à mais pop, não é assunto novo. Os museus, guardiões do que alguns chamam de alta cultura, sempre estiveram presentes no cinema, uma das artes mais populares. Quem dá alguns exemplos é o nosso colaborador, Roberto Sadowski. Beyoncé e Jay-Z gravaram o clipe de uma música chamada Ape Shit, né, a música nova deles, no Museu do Louvre. E aí é claro que, de acordo com a nova ordem mundial do século XXI, muita gente achou ruim, porque como misturar a arte popular do Jay-Z e da Beyoncé com a arte secular que a gente pode ver em um dos museus mais famosos do mundo. O cinema está acostumado a colocar um museu como cenário de várias formas diferentes ao longo dos anos, e isso eu acho muito legal. E eu lembrei de cara de Arca Russa, né, do Sokurov, que é um filme, primeiro, belíssimo e tecnicamente perfeito, porque ele é filmado no Hermitage Museum em São Petersburgo, mas ele é uma tomada só, né, um plano sequência que conta uma história inteira sem cortes. Eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode pensar num filme rodado dentro de um museu, em que o museu é completamente parte integral da narrativa. Mais na cara da gente, Uma Noite no Museu, com Ben Stiller, talvez seja o filme mais popular que eu vou falar aqui e que é ambientado dentro de um museu. É esse cara que é um guarda no museu e que ele descobre que algumas peças do museu tomavam vida à noite e isso meio que sai do controle. É uma série muito esperta e que talvez tenha despertado numa molecadinha mais nova a vontade de conhecer esses lugares ao vivo. There's something magical in the museum. The sun goes down, the tablet starts to glow, and everything comes to life. Um dos filmes que usa arte como gancho para sua narrativa é o Código da Vinci. Então o Código da Vinci ele começa com um assassinato dentro do Louvre e no terceiro filme da série, Inferno, né, que se passa em Veneza, também vemos ação dentro de um museu, mas aí é um museu recriado em estúdio como grande palco para cenas de ação, até porque nenhuma seguradora vai deixar que esses caras hollywoodianos fiquem zanzando para lá e para cá com aqueles equipamentos pesadíssimos dentro de obras de arte que às vezes não tem preço. Human lives are at stake. I just want to know that I'm on the right side. Let's get it. Recentemente, a gente viu um último filme que é ambientado num museu, que é 8 Mulheres e um Segredo, né, com a Sandra Bullock e a Kate Blanchett, que elas planejam um roubo de uma peça muito cara, né, um colar milionário, durante o baile de gala do museu, né, do MED, né, do Museu de Arte Contemporânea, do Met, em Nova York. É um filme muito bem sacado, que traz a gente para esse mundo artístico e cultural de uma forma muito leve e desencanada, que é uma coisa legal.
O que nos leva de volta ao clipe da Beyoncé com o Jay-Z e essa polêmica toda que teve em cima. E assim, de verdade, é uma polêmica meio oca, porque uma arte não vai anular a outra. Juntar esses dois extremos talvez não seja tão fora da casinha assim, como a gente viu no clipe, que por sinal é muito bonito. Muito bem. E daqui a pouco a gente volta a falar da Flip, porque um documentário que resgata o lado espiritual da Hilda Hilst foi lançado em Paraty. E também vamos ter música, uma orquestra que agrega refugiados de várias partes do planeta, cada um trazendo ritmos, influências e instrumentos próprios. Esse é um instrumento chinês, é a cítara de martelo. Isso aqui é um dos precursores do piano. Ele vem da Palestina, é o Youssef, esse é o Baglama, parecido com a nossa viola caipira, digamos assim. Imagine num mesmo palco temas tradicionais da Palestina, Irã, Guiné, Congo, México, Brasil e músicos de todos esses lugares tocando juntos. Não é legal? Melhor, longe da intolerância que marca a vida de imigrantes e refugiados. No palco, os integrantes da Orquestra Mundana Refuge vivem a experiência da diversidade, do respeito. A orquestra acaba de lançar o primeiro álbum. Ela tem esse nome Refuge porque, ao completar os 15 anos da orquestra no ano passado, da Orquestra Mundana, a gente resolveu incorporar aqui músicos e profissionais de música e até amadores de música, refugiados imigrantes dessa nova safra que veio para o Brasil e para São Paulo a partir de 2000, incluindo os sírios, incluindo os congoleses, os haitianos. E com base nisso a gente ampliou essa orquestra, que era a Orquestra Mundana, para a Orquestra Mundana Refuge. A grande sacação, eu acho, dessa orquestra é, primeiro, mostrar que o Brasil de fato é híbrido, que a gente tem no nosso DNA inúmeras culturas que muitas vezes a gente esquece. Essa é uma delas. E a outra é no sentido de acolhimento mesmo, acolhimento muito mais do que simplesmente tolerância, a gente convive. Então, para isso, é mostrar que a música brasileira é capaz de dialogar com a música do mundo e receber grande influência dessa outra parte que a gente não tem necessariamente no nosso DNA e trabalhar com ela da melhor maneira. Esse é um instrumento chinês, é a cítara de martelo. Isso aqui é um dos precursores do piano. Da Palestina, é o Youssef, esse é o Baglama, parecido com a nossa viola caipira, digamos assim. Tem músicos que têm formação em conservatório e tem músicos que têm formação ritualística. O que eu fiz e faço todos os dias é tentar que as pessoas entendam e que dentro da orquestra que a gente entenda que cada formação ela tem sua riqueza e essa riqueza tem que ser transformada em música. Entre francês, árabe e inglês a gente consegue se comunicar com a orquestra porque os africanos que vêm falam francês ou falam português. O choque cultural é grande. Sair da Palestina e vir para o Brasil é outra cultura musical. E como cada instrumento tem sua sonoridade específica, é uma experiência muito boa. Esse tipo de música ele tem muito a ver com a sensação. Não é só ler a partitura. É uma coisa que ela vai muito, muito além do que você simplesmente ler a nota. Você tem que meio que se imaginar naquela região, ter um pouco daquele sentimento. Se a gente não troca, a gente é o mesmo sempre, né? Então trocar com os outros nos movimenta, nos amplia, nos questiona, né? Eu acho isso muito legal, assim, para mim é bem enriquecedor. Não tenho palavras para falar, então essa orquestra é muito maravilhosa. Quero falar uma palavra para Carlinhos, muito obrigado pelo carinho dele, então só isso.
E a grande homenageada da Flip, a Hilda Hilst, fala por si mesma no documentário de Gabriela Gribbe, que teve pré-estreia na festa e entra em cartaz na quinta-feira. De forma poética, a diretora traz a escritora de volta à vida através de gravações originais que deram origem ao longa. Hilda pedindo contato com o povo cósmico. Eu queria saber de alguns amigos meus. Eu gostaria de saber como Clarice Lispector está se sentindo aí. Eu não conhecia a Hilda Hilst. Era 2008, eu não conhecia ela. Aí eu fiz um filme sobre o Gianni Rato, a pedido da Antônia, a filha dele. Ficou um documentário poético, porque justamente como eu trabalho com ficção, então ficou sempre esse híbrido de ficção e documentário. E o herdeiro da Hilda Hilst viu e me escreveu um e-mail fazendo um convite se eu não gostaria de pensar e de fazer um filme sobre a Hilda. Convivo há alguns dias com a senhora P, a porca que escapuliu do quintal de algum. Deixa a porca pra louca, tu tem tantas. Porca e louca se entendem. Aí eu fui na Casa do Sol, em Campinas, e passeando pela casa, ele me mostrando a casa e me mostrou o quarto dela, e ao lado, assim, da cama tinha uma caixa de papelão cheia de fitas cassetes. Aí eu falei, Mora, que são essas fitas? Não, isso não é nada, é melhor não falar disso. Vamos falar que ela é maluca, vamos falar que ela é louca, porque ela ficou tentando entrar em contato com a Lenha. Eu falei, tem a voz dela aqui? Assim não vai dar, gente, não vai dar, meu Deus. Não adianta nada, eu não vou poder ajudar ninguém. Se vocês não falam comigo, eu não posso ajudar ninguém. Porque eu queria ajudar as pessoas do medo que as pessoas têm da morte. A minha ideia era que eu instrumentasse através do cinema a Hilda para que ela pudesse falar ela mesma, né? Que ela pudesse se apresentar ela mesma. Então o filme é inteirinho na primeira pessoa. Eu continuo como uma debilóide tentando falar com vocês e vocês com umas vozes absolutamente inaudíveis. O filme é sonoro, porque todos os sons são originais. Então, quando a atriz vira uma página, essa página é a Hilda que virou. E não é uma questão assim que eu estou falando do além. O som é real. A atriz fala o tempo todo no filme com a voz da Hilda. Ela se deixou atravessar pela Hilda e, estranhamente, ela ficou muito parecida com a Hilda. Porque, na verdade, eu não escolhi essa atriz porque ela era parecida com a Hilda, porque ela não é parecida com a Hilda. Hilda pedindo contato com os da outra dimensão. Vocês mortos vivem. Ela escreveu um último livro, Estar Sendo Ter Sido, falando, não tenho mais nada a dizer. Mas ela não tinha sido lida. E o que ela buscava? A eternidade. E o que é a eternidade se não ficar no coração do outro? Hilda Hilst pede contato, ela quer diálogo, ela quer chegar no outro. Por quê? Porque ela fica na obra, a obra fica. Mas uma obra que não é lida, ela não existe. A história do filme é muito simples. Ela volta morta para casa dela, entra em contato com os vivos e quando ela vê que ela está sendo lida, ela vê que ela encontrou sim a eternidade que ela tanto buscava e vai embora. E daqui a pouco tem música aqui no estúdio com o pianista Marcelo Bratic. Ele está em turnê pelo Brasil, tocando Vila Lobos e Ernesto Nazaré, num espetáculo que também tem dança, do bailarino Thiago Soares. O homem contemporâneo redescobre a natureza. Magicamente ele acorda em uma floresta e é atravessado por seu som, cheiros, habitantes, pelo sol, pela chuva, o vento, o céu. Entre a alegria e o medo, se sente parte do mundo.
Não é lindo? O espetáculo Suma Uma reúne 2 artistas que emocionam públicos no mundo inteiro. O Thiago Soares, que está aqui com a gente, que é primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, e o Marcelo Bratic, que já está no piano e vai tocar Villa Lobos antes do nosso papo, um tema que faz parte desse espetáculo. Por favor, Marcelo, junte-se a nós para falar desse espetáculo, para falar principalmente desse processo criativo. Vocês dois, que eu estou muito curiosa. Tudo começou no palco do Teatro Municipal há 10 anos atrás, quando nós fizemos um concerto para a Rainha Silvia da Suécia e nos conhecemos no ensaio geral, praticamente. Eu senti, com esse cara vai dar liga. Às vezes você colabora com grandes artistas e não existe um casamento, uma empatia tão feliz. Mas ali com o Thiago, no momento em que eu comecei a tocar e que ele começou a dançar, parece que o espetáculo já estava pronto. Depois ele que vive em Londres, eu também, a gente ficou amigos. E saindo assim, andando pelas ruas de Londres, começamos a pensar, vamos fazer alguma coisa juntos? E foram muitas ideias, ele é muito criativo, quando a gente se junta fica uma loucura, entendeu? Então a coisa foi rolando, se transformando e agora finalmente chegamos a um ponto de partida, na verdade, que é o espetáculo Suma Uma, que nós estamos apresentando aqui no Brasil e também na Itália, que estreamos em Londres. Muito bem. A próxima apresentação é em Ilhabela, né? Exatamente, no Festival Vermelhos, que é um festival muito legal que está acontecendo aqui no Brasil, num anfiteatro no meio da floresta tropical. E tem tudo a ver no meio da floresta, né? Porque esse espetáculo carrega essa influência, né? E tem essa dramaturgia desse homem que se encontra na natureza de novo. As suas inspirações foram as canções e os temas que o Marcelo levantou? Ou outras inspirações, hein, Thiago? Não, sem dúvida, esse tema que a gente criou, né, é sem dúvida o que dá suporte a gente, desde o começo da ideia do espetáculo. É óbvio, foi até lindo, assim, escutar você fazendo a introdução e falando da introdução da ideia toda, que foi uma coisa tão lírica, assim, e bastante literal, e eu sempre
relutei em fazer coisas muito que vão direto, assim, de tentar ser um índio perdido na floresta, literalmente. Entendi. Eu sempre tentei encontrar caminhos que não entregue tanto e que não seja tão óbvio. E acho que isso que foi o desafio do espetáculo, é criar esse tema, ter essa narrativa, mas que viesse de uma maneira orgânica. É uma experiência para você muito diferente da experiência que você tem dentro do Royal Ballet, não? Sim, não, sem dúvida. Hoje, acho que Suma Uma é um dos projetos onde eu sou criador também, né? Sou coreógrafo do projeto e é quase que para um cantor, né? Que é intérprete, ficou cantando a vida inteira música de outros criadores e de repente escreve a própria música. Então tem essa energia que estou criando meus próprios passos. No Royal eu tenho uma carreira de repertório, onde eu sigo o repertório que a companhia quer e o que o meu diretor decide. Então, acho que na minha idade e com os anos que eu tenho de carreira, acho que é o momento ideal, porque eu tenho hoje um pouco mais de liberdade, uma malemolência para jogar esses elementos verdadeiros e elementos que às vezes podem ser até defeitos meus, mas que de repente seriam relevantes para a obra. Então, que maravilhoso você falar isso de defeitos, desculpa te interromper, porque a gente olha para um bailarino com uma formação clássica, erudita, você olha para uma pessoa que fica correndo atrás da perfeição o tempo inteiro e tentando esconder esses defeitos, o que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é opressor. Com certeza. Eu continuo buscando no meu dia a dia, meu treinamento e nas preparações para os grandes espetáculos, eu estou sempre em busca dessa perfeição que talvez nunca vou chegar, né? É aquele fruto proibido, né? Quando você quase está chegando perto ali, você acaba vendo uma outra distância e já não é. E já é uma outra perfeição. Então, eu estou sempre nessa luta. Eu já tenho que terminar aqui a minha entrevista, mas eu quero que você fale sobre essa escolha de Heitor Villa-Lobos e Ernesto Nazaré, né? Sim, Suma Uma é a maior árvore da floresta amazônica. Linda. É uma árvore de raízes longuíssimas e ocas, onde os indígenas se comunicavam. E ela pede compositores como Heitor Villa-Lobos e Ernesto Nazaré, que trabalharam as nossas raízes. Para mim e para o Thiago, que vivemos muito tempo fora do Brasil, passamos longas datas fora do Brasil, é muito importante também essa volta às raízes, entendeu? Então, esses compositores foram essenciais. É como se a gente estivesse relendo, de certa forma, de repente, um livro do Monteiro Lobato. E voltando às nossas raízes, às nossas infâncias, né? Conversando um pouco sobre quem somos nós, na verdade. Né? Sim, claro, buscando essas raízes. Sim. Foi um prazer conversar com vocês. Esse espetáculo que vai para Ilhabela, aí termina ou continua a temporada na Itália, é isso, né? Continua com concertos na Itália. Que ótimo, foi um prazer recebê-los aqui. Agora é com você, Cunha. Muito bem, já que recebemos esses artistas internacionais, vamos dar nossa volta semanal por algumas exposições pelo mundo. Metrópolis de volta com cinema. Estreou esta semana Alguma Coisa Assim, de Esmir Filho e Mariana Bastos. O filme amarra os encontros e desencontros vividos por um casal de amigos. Tudo começou com um curta-metragem feito em 2006. Depois, os diretores amarram a história com gravações em 2013 e 2016. O resultado de uma década de amizade faz a gente pensar aí sobre temas como sexualidade, rótulos e novas formas de família.
Lips is when we turn away. The elemental can hold sway. Moisture in and moisture out. Alguma coisa assim, o curta, em 2006, começou aqui, não é? Começou. É uma das primeiras cenas do filme, assim. E eles descem aqui, brincam na mesa com os amigos e aí entram na Rua Augusta, que simboliza tudo que a gente quer dizer com a vida dos personagens, né? Eu acho que o que estava muito na minha cabeça era a questão da sexualidade se aflorando, das novas formas de expressão, da coisa da sexualidade fluida, sabe? Você não necessariamente, você tem que decidir o que você é e o que você gosta pro resto da sua vida. A gente está aqui na esquina com a Augusta, né? E vocês pensaram o tempo inteiro em que Augusta seria importante? Naquela época vocês já tinham essa ideia? Não, total, assim, porque era um marco, assim, pra gente. Era um lugar que a gente saía, que a gente... Por exemplo, eu tinha, acho que 23 anos também. Então era um lugar que eu saía à noite, que eu bebia nos bares, que eu ia nas baladas. Porque a Augusta, ela é um ambiente muito democrático, né? A gente vê uma mistura de pessoas aqui, de classes sociais, de escolha, orientações sexuais, enfim. Então, é um lugar onde parece que você é permitido ser quem você é, sem que você seja julgado. Quando você vai passando a relação dos personagens que eles vão, né, amadurecendo e ganhando mais idade, a Augusta continua ali de alguma forma que é diferente. Eu acho que é sobre isso também, é tanto a transformação da rua e da cidade como a transformação dos personagens. O filme faz essa relação. Que merda é essa de casar? Eu vou casar. E o que aconteceu em 2013 que vocês resolveram fazer o longa? Bom, 2013 foi 7 anos depois do curta e nós nos encontramos, eu, o Mário, os atores, a gente estava, bebendo no bar, feliz, conversando e veio essa questão, porque a gente faz uma continuação desse curta, né? O que aconteceria se esses dois personagens se reencontrassem 7 anos depois? Saudade! Vamos falar sobre isso, sobre uma juventude que não está mais lá, apesar de estar neles, naquele acesso dos dois. Foi aí que a gente falou, vamos construir uma segunda parte. Quando a gente desenvolveu a história do segundo curta, a gente entendeu que a personagem da Mari, ela tinha uma coisa, ela era muito livre, ela gosta do novo, ela gosta do frescor, ela gosta... E hoje a gente está num momento em que Berlim reflete muito essa sensação, né? Quando a gente foi fazer o longa, a gente falou, gente, a Mari não morava em Berlim, que tal agora a gente fazer o Caio e encontrar ela lá? Você tá falando pra eu crescer? Pra eu. Você nunca... A primeira vez que você beijou na boca de um cara, eu tive que te levar. Pra você vir pra Berlim, você não consegue achar um apartamento. Eu tenho que achar. Eu não consigo achar. Cresce, cara. Você que falou que queria achar pra mim, eu falei pra fazer do meu jeito. Ah, cala a boca, é seu jeito nunca dá certo. As coisas têm às vezes tem um nome, porque isso faz com que você entenda melhor o que ela é. Então, se ela é um namoro, você se comporta de uma determinada forma. Se ela é uma amizade, você se comporta de uma determinada forma. Se ela é uma coisa que não é nenhuma coisa nem outra, como que você se comporta? Parece que o tempo parou. É tipo uma fenda no tempo. Que filme legal. Bem legal. Ó, veja nos cinemas e tem que ver logo, né? Porque o filme brasileiro a gente tem que ver na primeira semana. E torcer pelo filme brasileiro Exatamente. também. Hora de terminar o Metrópolis, mas a gente termina no clima da Flip, né, Cunha? Exatamente. É a Fernanda Montenegro interpretando Hilda Hilst. Aguarde que nesta semana nós teremos grandes entrevistas, né? Direto de Paraty. A Cris está vindo lá com mala cheia também, né? Cris e Rodrigo trabalhando muito. Um beijo para vocês e até terça. Tchau, tchau. Toma-me a tua boca de linho sobre a minha boca austera. Toma-me agora, antes que a carnadura se desfaça em sangue, antes da morte, amor, da minha morte, toma-me, crava a tua mão, respira meu corpo, deglute em cadência minha escura agonia. Tempo do corpo, este corpo, da fome de dentro, corpo se conhecendo, lento
um sol de diamante alimentando o ventre, o leite da tua carne. A minha fugidia. E sobre nós, esse tempo futuro urdindo a grande teia. Sobre nós, a vida se derramando, cíclica, escorrendo. Te descobres vivo sob um jogo novo. Te ordenas. E eu